Nesta terça-feira, os parlamentares aprovaram a alteração no horário do expediente inicial das sessões plenárias. Os deputados Eliomar Coelho, Luiz Paulo, enfermeira Rejane e Valdec Carneiro, além do ex-deputado Paulo Ramos, querem que o expediente destinado aos discursos dos deputados tenha início às 14h e duração de 60 minutos, com tempo máximo de fala de 5 minutos por parlamentar. A nova regra começa no dia 20 desse mês. A lei que autoriza escolas públicas do estado a cederem espaço para encontros de jovens, casais e adolescentes de todos os grupos religiosos pode ser alterada. O deputado Fábio Silva quer incluir no texto a possibilidade da cessão também dos estacionamentos dos colégios para cultos, celebrações e atividades em geral de todas as denominações religiosas, desde que não prejudiquem as atividades escolares. O projeto recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Pode ser modificada também a lei que autoriza o livre acesso às enfermarias da mãe ou responsável por menores internados na rede pública de saúde. O ex-deputado Átila Nunes quer ampliar a abrangência da norma para que o acompanhante também possa permanecer com o paciente durante procedimentos médicos e consultas em unidades de urgência e emergência. A proposta aprovada segue para sanção ou veto do governador. O projeto dos deputados Márcio Pacheco e Dr. Deodalto pretende ampliar o conceito de pessoas com deficiência. Os parlamentares querem que pessoas com patologias que alterem o desenvolvimento neuropsicomotor, entre elas as infecções congênitas como a Zika, que provoca microcefalia, passem a integrar o grupo. A proposta foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. Naquela epidemia de vírus na Baixada e no Rio de Janeiro em 2015, nós tínhamos a dificuldade dessas crianças terem um atendimento, não só na Baixada, como em todo o Rio de Janeiro. E em Belford Roxo, dos 400 casos no estado do Rio de Janeiro, 10% foi na cidade de Belford Roxo, que é a minha cidade. E com esse projeto vai amenizar o sofrimento dessas mães e dessas crianças com esse tratamento psiconeuromotor. O Rio pode ter uma política de incentivo às feiras de alimentos orgânicos. A ideia do deputado Tiago Pampolha é estimular o consumo desses produtos e incentivar o empreendedorismo. A proposta recebeu 6 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. O projeto do presidente da Casa, deputado André Siciliano, pretende estimular a qualificação de profissionais da educação infantil. O texto prevê medidas como pontuação extra em processos seletivos para cursos de especialização em universidades públicas, concessão de bolsas de estudo em universidades privadas e treinamento para identificar sinais de violência contra as crianças. A matéria aprovada em segunda discussão segue para sanção ou veto do governador. Já a deputada Rosane Félix quer que o governo publique o orçamento do idoso, um conjunto de todos os gastos orçamentários destinados a ações e políticas públicas para pessoas com mais de 60 anos. O relatório deve conter previsão e execução orçamentária do ano anterior e do ano corrente e deve ser publicado no portal da Transparência do Governo do Estado e no site da Alerj. A proposta aprovada vai ser analisada pelo governador. A nossa proposta é o governo elaborar e ele publicar o orçamento do idoso. Por quê? O que a gente precisa? Precisa de transparência. Porque quanto mais transparência, a gente pode cobrar, o povo pode acompanhar. Então, a intenção do projeto, que graças a Deus foi aprovado, é por mais transparência. Profissionais da área da saúde e clínicas do estado do Rio podem ser proibidas de privilegiar o atendimento a pacientes particulares, em detrimento aos que têm planos ou seguros de saúde. De acordo com o texto do deputado Renato Cozzolino, a marcação de consultas, exames e outros procedimentos deve privilegiar apenas os casos de urgência, pessoas idosas, gestantes, lactantes e crianças até 5 anos. O projeto recebeu uma emenda. As academias de ginástica do estado do Rio podem ser obrigadas a manter um kit de primeiros socorros, contendo curativos, algodão, ataduras, comprimidos, luvas descartáveis, entre outros materiais. O kit deve ficar em local sinalizado e de fácil acesso. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão e volta ao plenário para segunda votação.
A lei que obriga bares e restaurantes do Rio a distribuírem comandas aos clientes para controle dos itens consumidos pode passar a valer também para boates e casas noturnas. O projeto do ex-deputado Átila Nunes recebeu 2 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Pode ser criado no Rio o programa de capacitação dos agentes de segurança das empresas de transporte público do estado. A ideia é capacitar os profissionais com cursos, palestras e debates para que eles conheçam a Lei Maria da Penha e saibam, por exemplo, identificar e orientar mulheres que tenham sido vítimas de violência sexual nos transportes públicos. O projeto da deputada enfermeira Rejane foi aprovado em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. Emendas aprovadas incluíram também a capacitação desses profissionais em leis que garantem os direitos dos idosos e de pessoas com deficiência. Essa forma da gente trabalhar, da gente cuidar mais das pessoas, da gente formar pessoas melhores, eu acho que é uma forma mais saudável da gente procurar projetos de lei que modifiquem a nossa sociedade, mas modifiquem dessa forma, da gente conseguir uma sociedade melhor, né? Uma sociedade onde essa relação ela pode ser feita sem punição a esses trabalhadores, mas de forma a treiná-los para que eles atendam bem a quem utiliza esses transportes. O governo pode criar um banco de dados aberto ao público com informações sobre réus processados com base na Lei Maria da Penha. O banco de dados deve ficar disponível no site da Polícia Civil do Estado e deve conter foto dos agressores, além de informações sobre o andamento dos processos judiciais. A proposta dos deputados Subtenente Bernardo e Doutor Serginho recebeu 5 emendas. Os cartórios do Estado do Rio podem ser obrigados a informar ao Poder Judiciário e aos órgãos de segurança pública todos os procedimentos realizados por pessoas com mandado de prisão expedido ou outras restrições determinadas pela Justiça. Os cartórios devem providenciar um sistema de informática integrado para compartilhamento das informações com o Tribunal de Justiça do Rio. A proposta do deputado Doutor Serginho recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Já o deputado Eliomar Coelho quer que os contra-cheques dos profissionais da área de educação do Estado tenham informação sobre o valor pago com recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O projeto aprovado retorna para mais uma votação em plenário. É claro que o projeto da gente quer que isso seja discriminado, primeiro, para tornar isto muito claro para as pessoas. Segundo, quer dizer, fazer com que o Estado também comece a ter preocupações em aportar recursos na política pública da educação, porque isto é que importa, valorizando, acima de tudo, o professor, o profissional do ensino dentro da política do Estado do Rio de Janeiro. Pode se tornar obrigatória a realização de exame toxicológico para candidatos aos cargos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e agentes penitenciários. O teste deve ser pago pelo candidato e entregue na fase do exame médico do concurso público. O resultado positivo pode ser eliminatório. A proposta dos deputados delegado Carlos Augusto e Fábio Silva foi aprovada e depende de mais uma votação para se tornar lei. A gente está pedindo que haja um exame toxicológico na feitura dos concursos para as forças de segurança, para que nós possamos fazer uma peneira e pegar as melhores pessoas que tenham discernimento. Você imagine, por exemplo, um médico que seja viciado em crack operando uma pessoa, como é que ele vai segurar um bisturi? A mesma coisa é o profissional de segurança que porta uma arma, que apreende drogas. Será que ele vai apreender as drogas se ele for viciado em drogas? Então nós estamos pedindo que seja feito nos concursos públicos um teste toxicológico para que as pessoas não entrem nas forças de segurança com qualquer tipo de vício. Os cartões de transporte público do Rio podem passar a ser confeccionados com impressão em linguagem braille para pessoas com deficiência visual. A proposta das deputadas Alana Passos e Franciane Mota diz ainda que os terminais para recarga dos cartões também devem ser acessíveis, com informações em braille e sinais sonoros que informem saldo e valor recarregado. O projeto foi aprovado e volta ao plenário para a segunda votação.
A gente está arrumando uma forma de facilitar cada vez mais as pessoas com portadores de deficiências, porque são tantos cartões hoje em dia no nosso estado, então que fique de uma forma que eles possam ter a leitura deles em braille para eles poderem melhor se locomover e se comunicar com os demais. No expediente final, o deputado Alexandre Knoploch pediu que a Alerj acelere a tramitação de projetos de lei que tratam do desenvolvimento econômico do estado. A gente não pode deixar que esses projetos entre na fila da burocracia da casa. A gente precisa tratar eles com prioridade. O estado de Rio de Janeiro precisa de uma coisa simples: dinheiro. Para segurança, dinheiro. Para emprego, dinheiro. Não tem outro caminho. Então a gente precisa transformar isso aqui num debate mais alto nível para conseguir desenvolver, seja esses projetos ou outros, que tragam investimentos para o Rio de Janeiro. Inclusive, falei aqui, eu gostaria de trazer, junto aos deputados, uma ideia de irmos a Brasília, conversarmos com o deputado Rodrigo Maia para botar a lei complementar que fala dos jogos de aposta em votação. A gente precisa que os estados definam se querem ou não querem. O Rio de Janeiro tem um potencial enorme para o turismo. Agora a gente precisa criar elementos para que de fato o turista queira vir ao Rio. Já a deputada Mônica Francisco fez críticas à política de enfrentamento adotada pelas forças de segurança do estado. A parlamentar também reclamou da ausência de um projeto mais amplo para a área da segurança pública. As maiores perdas são as perdas de vidas, tanto dos profissionais de segurança pública que estão na ponta desse processo, no confronto, na ostensividade, que são os que mais morrem, né? Já é de larga ciência que a nossa polícia militar é a que mais morre. São jovens, negros, também periféricos, vindo das camadas populares, que acabam morrendo. Do outro lado, você tem jovens que estão no varejo da droga e você tem no meio disso tudo uma população que também vai sendo alvo dessa política ou dessa não política, né, pública, na ausência de um programa que priorize, que ouça a população, mas que, sobretudo, ouça os profissionais e as profissionais de segurança pública.